Boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alho. Hoje com a presença do nosso vereador Lúcio Dias, que está com um guaranazinho. Como é que é? Guaraná Cruzeiro, Guaraná produzido na Amazônia, Guaraná natural. Azar, que tá. Pois é, e hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos. Os amigos e as amigas são convidados a sugerirem pautas, né? Para que a gente possa fazer um bom debate nessa noite de quinta-feira, né? Passado o carnaval, já estamos avaliando o carnaval. Nós nos vimos na terça-feira, né, Lúcio, na Romaria da Terra, né? Encontrei Olívio Encontramos o lá. Olívio Dutra, saímos faceiro, né? Renovamos as energias, a Geis também ficou faceira, né? E na quarta-feira, ontem, tu assumiu a, a Câmara de Vereadores e, e eu acho que foi uma boa sessão ontem. E, e eu gostaria de ouvir de ti, Lúcio, né? Um pouco uma reprise do que tu achou da sessão ontem, um pouco repetindo um pouco a tua fala que tu fez ontem sobre como é que as mudanças para os municípios, eu gostei muito da tua fala, as mudanças para os municípios, para o gestor municipal, né, as diferenças do quando era o governo da Dilma, do Lula e o governo atual, né, que tu que foi gestor, né, foi secretário municipal da assistência, que conhece as dificuldades do povo de Soledade e das e que não é diferente dos outros municípios, né? Então, Lúcio, o que tu achou da sessão ontem? Gostaria que tu falasse disso aí. Bom, primeiramente boa noite aos nossos amigos que acompanham a live Cachaçinha com Alho, né? E ontem eu sou o primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores e ontem eu assumi depois do afastamento do colega Elton para fazer um tratamento, né? E eu eu sempre entro, pego o trem andando e tenho que sentar na janela, né? Porque os debates estão acontecendo, a vida vai acontecendo, né? E eu também não tenho muita prática da parte regimental, então eu dividi a minha participação em dois blocos, né? Então foi um para a conjuntura municipal, para participar dos debates que estavam ocorrendo ali, e outro no espaço do partido, dos interesses do Partido dos Trabalhadores, né? Debater um pouco dessa conjuntura e como essa conjuntura está tendo reflexo na nossa vida aqui no município, né? Uh, então, o Arso, na segunda fala que eu fiz, uh, eu quis trazer um pouco do que ocorre, o que é optar pelo neoliberalismo, né? O que acontece no município, porque é no município que as coisas ocorrem, né? É aqui que é a ponta do negócio. Então, se discutia a questão das finanças do município, né? Com dificuldades, o município tem dificuldades, né? E eu quis trazer uma ideia do que ocorre, né? Porque muitas daquelas lideranças que estão lá, elas optaram pelo projeto neoliberal no Brasil, que hoje é representado pelo Bolsonaro, né? Então, a partir desse projeto, vieram todas essas reformas que estão dificultando e estão terminando com a vida do trabalhador no Brasil, né? Reforma de Previdência, reforma trabalhista, terceirização, tudo isso daí que vem para retirar direitos sociais, né? E também a mudança de atitude do governo com as estatais, por exemplo, né? Então eu peguei na página da Agência Nacional do Petróleo, né? Eu peguei a tabela de variação do preço da gasolina do ano de 2010 até 2018, né? E então o município pagava, só para um exemplo, o que é o neoliberalismo, né? O município pagava em 2015 preço médio nacional R$ 3,10, né? Então, a partir de 2015, com o golpe e a deposição da presidenta Dilma, a Petrobras muda sua política interna, né? Então, ela passa a ter em primeira linha, ou digamos assim, ela passa a querer
cuidar mais dos seus sócios, né, dos seus acionistas. Então, ela reduz a produção de petróleo, vende os ativos da empresa, o pré-sal, tudo isso daí, né, e passa a comprar petróleo, né. Então, hoje nós temos, com relação a 2015, quase 50% de aumento. Então, isso quer dizer que o município gasta, no mínimo, fora o aumento da demanda, porque a cidade cresce, né, ela se desenvolve, temos mais ruas para manter, né, mais serviço para fazer, mais escolas. Então, só em combustível aumentou 50%. Né? Isso é um custo a mais, né? Claro, efetivo, de que é impossível a gente se ver livre, né? Porque precisa atender a população. A gente vê, eu pude acompanhar na sessão ontem, gente, sabe? Umas ideias assim, não, vamos patrolar tal estrada e vamos privatizar. Sabe, é umas coisas meio malucas, né, cara? Como se o município tem que ter um parque de máquina para atender a demanda. E isso, obviamente, que demanda custo. E acho que tu trouxe uma coisa que eu até nunca tinha pensado com essa profundidade, mas o quanto o encarecimento do combustível ele empobrece o município como ente estatal, né? Ele passa a gastar mais para fazer a mesma coisa que fazia, né? Então, além disso, além desse gasto a mais com combustível, por exemplo, né, nós temos uma diminuição dos programas sociais, nós temos uma diminuição das atividades dos estaleiros que produziam as plataformas da Petrobras, né? Inclusive em Marau, a Metasa produzia peças para a Petrobras e a gente tinha gente daqui de Soledade que ia lá trabalhar num serviço qualificado, como soldador, como operador de ponte rolante, né? Por exemplo, né? Então, há toda essa diminuição. Nós também temos a diminuição dos programas sociais na área de habitação, né? A partir de 2010 se fez em torno de umas 200 casas, meio que a fundo perdido, né? Aqui no município, Aqui no município, isso até 2015. No Brasil foram milhões. Mas no município teve quem financiou pelo Minha Casa Minha Vida. Sim, né? sim. E fez sua casa também, e isso gira a economia do município. Né? Pelo menos para os municípios mais pobres. Para todos, porque ela é proporcional, né? Proporcional, né? Então, dentro dessa conjuntura, o que eu quis trazer? Os efeitos da opção pelo neoliberalismo, né? Pelo Bolsonaro, no que estava posto ali, os efeitos no município. Né? É isso que acontece. Então, a gente resolve apoiar os caras que querem o Estado mínimo. O Estado mínimo é isso. Nós pagando combustível caro para dar lucro para os acionistas e com dificuldade para executar os serviços mais básicos que a gente precisa aqui na cidade e que só é possível a gente ter coletivamente, porque individualmente daí não tem condição. Né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, de trazer para que as lideranças que estão ali façam uma reflexão. Porque é importante que a gente faça essa reflexão nesse momento, né? E já vamos alinhando agora nessas eleições, porque a gente precisa se fortalecer para nós termos como pautar as contra-reformas, né? Eu sempre falo que eu sou trabalhador de Correios, né? E trabalhador de Correios é um serviço que é um serviço pesado, é sol, chuva, né? É tranco, peso. E como eu vou estar com 65 anos, que é quando eu vou poder me aposentar, né? Ganhando, digamos, o que eu ganharia na época, né? Sem quadril. Sem quadril, já fiz uma cirurgia no ombro, estou melhor agora, fiquei 4 meses me recuperando, né? Mas então as condições de vida do trabalhador no Brasil, elas vão piorar muito, né? E será que a gente quer isso para nós mesmos? Né? Nós temos exemplo do Chile e até... Posso continuar? Claro. Eu não quero tomar live do camarada, né? A live é nossa, hoje tá... Mas, enfim, tem o testemunho do Vitor, né? Que foi lá no Chile e conversou com as pessoas lá. E ele me contou que conversou com algumas pessoas que moravam em 3 famílias num apartamento.
e que entre as atividades que eles faziam era vender band-aid no sinal, né? Então, é isso que é o estado mínimo. É tu sem uma creche para que a tua criança vá enquanto tu e a tua família vão trabalhar. É ter uma escola de qualidade, onde tu possa deixar o teu filho e o teu filho possa aprender e se socializar, né? Parafraseando o amigo mesmo, reparar uma criança, né? Reparar uma criança, né? Então, a gente tem que lutar por essas coisas. Então, agora é o momento de alinhar, politicamente falando, né, as nossas forças, porque são os vereadores os principais indutores das candidaturas dos deputados, que são quem muda as regras gerais lá em cima. Então, a gente tem que alinhar pela base agora, né? Então, tu que é trabalhador, tu que é trabalhadora, que faça essa reflexão, né? Será que tu vai querer passar com dificuldade a tua terceira idade? Tu não quer dar educação aos teus filhos, né? Tu acha que tem que privatizar a segurança, por exemplo, né? Enfim, então, nesse sentido que foi a nossa atuação, de fazer essa reflexão para que as pessoas possam situar, fazer a leitura de que lugar que elas se encontram no mundo e a partir daí construir, né, através da política, é um meio, né, através dos movimentos sociais, enfim. A gente tem que começar a se mobilizar e pautar as contra-reformas aí, e por isso que a gente tem que identificar bem certo quem é que está do lado do trabalhador e da trabalhadora, né? Exato, eu concordo plenamente com o que tu está falando, Lúcio. E aí a gente viu essa semana o Bolsonaro cometendo crime de responsabilidade muito sério, né, ao chamar uma mobilização pelo fechamento do Congresso e do STF, ou seja, acabar com a democracia no Brasil, porque esse Congresso aí, como tu falava, ele foi eleito com base nos vereadores eleitos em 2016, gente. É isso, o Congresso ele é eleito a partir das candidaturas proporcionais. Então, a gente se debruça em tudo que é município para eleger um vereador de esquerda, dois, né? E isso reflete no Congresso. No auge do lulismo, nós tivemos 83 deputados do PT, somando toda a esquerda, 150 deputados. O Congresso são 500 e poucos deputados, né? Então, é disso que a gente está falando, gente. Vamos eleger vereador em 2020 que apoia o Bolsonaro. Depois não adianta se queixar que vem outras reformas, reforma tributária, que vai para ferrar mais um pouco o povo, né? Porque não vem para melhorar. Infelizmente, desse governo não vem para melhorar. A reforma da Previdência é o maior... A Previdência é a primeira ou a segunda maior política pública da história desse país. É o SUS e a Previdência. E o primeiro ataque já foi feito e o SUS vai ser a bola da vez daqui a uns dias. E os deputados são esses, né? Então, nós temos que preservar a democracia e eleger gente desse lado. Eu quero aproveitar esse momento, gente, para... o Lúcio ontem, ele representou o nosso partido, né? E não foi fácil para nós, né, Lúcio? O Lúcio está no PT desde sempre. O pai dele foi da primeira chapa de candidatos a vereador do PT. E foi o mais votado, inclusive, na época, não deu legenda, né? Mas foi o mais votado lá, quando nós tínhamos apenas 4 candidatos a vereadores, lá no 1996, quando comecei a militar, inclusive, né? Votei no Fernando Rocha, não votei no Julinho, né? Mas, enfim, né? O Fernando é gente boa. É, gente boa. Companheiro, né? Fernando, um abraço. Um abraço, Fernando. Aí. Tá? Mas eu quero cumprimentar, por exemplo, aqui os 20 candidatos, né, incluindo o Lúcio, que foram nossos candidatos em 2016, que possibilitaram ter esse espaço, né? Que foi a professora Rita, a Fabiana, a Ana Júlia, a Rosane Quevedo, a dona Clecia, a Elisângela, o Luciano Cabeleireiro, o Euclides, o Elton, o Pedro Ribeiro da Silva, o Nelvio Tonato, o Christian, o Flávio lá da Vila das Fontes, o Vila. Manda um abraço pro Vila aí, tu gosta muito do Vila. Vila é meu camarada lá, sempre com aquela água gelada quando o cara chega numa carteiro, cada água pro carteiro. E uma prosa boa. Companheiro Vila, um abraço pra ti, meu camarada. O Ademir do Táxi, o Padilha, o Zezinho Lima, o Ronaldo, o Seu Dalceu e o Lúcio. Né, gente? Então isso são conquistas coletivas. Então o amigo e a amiga aí que não é bolsonarista, que já entendeu que o país não pode continuar dessa forma,
um presidente que além de retirar direito ainda é mal educado, venha para o PT, que é o único partido no município declaradamente, sem constrangimento algum, contra o bolsonarismo. E eu acho que hoje mais de 50% da população é contra o que esse cidadão representa. E se nós explicar bem, é mais. Porque quando eles falam estado mínimo, né, Lúcio, é sem creche, é sem escola pública, é sem postinho de saúde. Sem ônibus para porque filho ir pra escola. Sem subsídio para ônibus, né? É só ônibus privado. Sem recurso para o diesel. A gente quer isso. Cada um que se vire, né? É o que eles falam, essa gente ultraliberal, né? Que pensa que só quem tem dinheiro merece acesso à vida digna, plena, de qualidade, né? Pois é, Lúcio, mas eu quero voltar um pouco para o tema municipal também, tia. Eu tenho visto Soledade com uma cidade que me parece adormecida em termos de pautas, né? Nós tivemos aqui algumas pautas dos nossos... vou responder já algumas aqui. O Bernardo, acho que já respondi aqui. O Bernardo fala do crime e responsabilidade do Bernardo Turella, né? Um grande abraço. Do presidente, né? Dessa alta do dólar, que é um absurdo, né? Eles diziam que se a Dilma caísse, o dólar baixava. Depois da reforma da Previdência... passasse o dólar baixar. Antes disso, se a reforma da trabalhista passasse, o dólar iria baixar e os empregos viriam. E nada disso aconteceu. Né? Então é isso, estamos conclamando a mobilização. Dia 18 de março terá a mobilização do povo trabalhador desse país. Já estão convidados, todos nós convocados. O Ricardo Tomazini falou sobre a cobrança de honorários advocatícios nas cobranças de dívida ativa. Gente, essa cobrança não é obrigatória, a pessoa tem que pedir assistência judiciária gratuita. Eu já briguei por isso, Ricardo. Deu Vila das Fontes bastante aqui hoje na nossa live, né? Eu me indignei com isso já. E eu acho que está muito errado isso. Eu acho que é uma coisa que de repente, ficar algum tempo lá, Luz, na Câmara, dá para propor para alterar essa cobrança aí, porque eu acho realmente... Porque daí a pessoa tem que procurar um advogado para pedir assistência judiciária de uma dívida de R$1.000. Ela vai procurar um advogado, o advogado vai cobrar, vai dar menos do que as custas, ou menos que os honorários, né? Só que 100 pila para mim é uma coisa, para o trabalhador que ganha R$1.000 é outra, né? E eu acho que o município tem que estar atento para isso. A lembreta aqui do Ricardo é bem importante, né? A questão dos animais na rua, eu acho que é importante, lá do meu primo, do meu pai, meu primo também, então, o Giba. Acho que a gente tem que criar uma conscientização, uma vigilância sanitária, com todo o cuidado, a importância, relação homem e os animais. Eu fiz um livro sobre isso, né? Vai ser lançado aqui uns dias, né? Eu comprei um cavalo com prefácio do Olívio Dutra, vamos fazer merchandising, né? Daqui uns dias, em abril, né? Mas a gente tem que ter um ambiente adequado para todo mundo viver também, né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? A questão da Exposol e o coronavírus é uma preocupação séria, mas sabe o que nos dá o mínimo de garantia em relação ao coronavírus? O Sistema Único de Saúde. Nenhuma clínica privada está fazendo monitoramento da questão do coronavírus no Brasil. Sabe quem está fazendo? O Sistema Único de Saúde, que é um sistema... o maior do mundo para países. O SUS para dar uma guarida. Que é o que está mapeando, onde é que está surgindo um caso, onde é que está surgindo o outro, e os dois hospitais do Rio Grande do Sul que vão trabalhar com o coronavírus, tá? Atendendo pessoas que têm esse vírus, são públicos. Tá? Então, quando as pessoas vêm com esse ataque aos sistemas públicos, eu fico louco. Eu tenho até uns parentes, às vezes, que não são ricos e ficam, mas o público não presta, bueno, mas daí tu vai ir aonde você socorre, né? Então a gente tem que tem muitos outros muito conscientes, tá? Isso é em todo que é grupo social, falando, inclusive, né? Trabalho de prevenção, conscientização da população. Conscientização, tudo isso, todas as políticas básicas de saúde, elas são feitas e muito bem feitas pelo SUS. Né? Pelo SUS. Nós temos em Soledade 7 unidades básicas de saúde que funcionam adequadamente, poderiam, evidentemente, ser ainda melhor, né? Dependendo do que se dá de atenção a elas. O Christian Sangali está falando aqui. A importância de termos bons representantes na Câmara, qualificando os debates e melhorando as políticas. Vídeo Lúcio ontem.
poderiam dar alguma explicação com relação às eleições proporcionais desde o ano e a vedação de coligações? Deste ano e a vedação de coligações. Exato. O que altera? Não há mais a possibilidade. Um abraço, Christian. Já fizemos uma cachaçinha com alho aqui. Eu assisti. O Christian foi nosso candidato, inclusive vai concorrer agora lá em Fontoura Xavier. É pré-candidato lá na gloriosa Fontoura Xavier, República Gaulesa da Fontoura Xavier. Né? É o seguinte, agora não existe mais coligação na proporcional. Eu fui eleito, inclusive, numa coligação proporcional no longínquo ano de 2000, né, com o PSB, e dali para diante nós não tivemos mais eleições proporcionais com o PT, né, e agora está proibido. Né? Então nós tivemos que aprender a construir chapa e disputar e fazer o nosso vereador. Fizemos primeiro em 2008, em 2004 não fizemos, fui candidato na época, fiz 428 votos, fui mais votado do PT, não consegui a eleição porque não deu legenda. Em 2008 conseguimos eleger, em 2012 conseguimos, em 2016 conseguimos e esperamos conseguir em 2020. E é por isso que estou te convidando, inclusive você que não é bolsonarista, só tem um partido para te concorrer, a senhora, a senhorita, temos mulheres participando da campanha, né? E venha para o nosso partido para concorrer, sim, né? Participar ativamente da construção da política e do bem comum. Contra o Bolsonaro tem um candidato, Alisson Ferronato. Boa essa. Não é candidato, né? Nem pré-candidato. Eu acho que Soledade, meu camarada, está numa situação muito difícil, porque Soledade não consegue, os segmentos, os setores não conseguem, na minha modesta opinião, por falta de lideranças populares, porque existem lideranças, mas por talvez incompreensões ou incomunicações, transformar isso num projeto. Eu recordo aqui, por exemplo, do movimento que a gente, de 2012, por exemplo, por emprego, né, que culminou com a eleição do Catani. Por emprego, por uma cidade melhor, por uma vida melhor, as pessoas acreditando. Me parece que nesse momento as pessoas estão mais anestesiadas. Né? Eu não percebo, talvez é onde a gente está também, né? Depende com quem a gente conversa no dia a dia, mas eu não percebo um entusiasmo e uma crença no futuro. É muito difícil crer no futuro mesmo nesse momento, mas eu acho que uma eleição ela tem que trazer esperança, né? Tem que trazer comprometimento com o projeto. Ele não pode ser só de um candidato, tem que ser de uma cidade, ou pelo menos de uma parte considerável dessa cidade que possa representá-la bem. O que tu acha? Eu acho que tem uma outra questão também, que tu fala dessa espécie de apatia, né? Mas nós temos algumas coisas da política neoliberal que vão começar a se aprofundar agora, como por exemplo a questão do teto dos gastos, né? Então, por isso que eu falava em contra-reforma, né? Faz 2 anos que essas reformas começaram a ser feitas, né? Vamos dizer que 2016 já teve coisa, né? Então 4 anos, né? Então, à medida que vai passar esse tempo, a crise ela vai se aprofundar, né? Mas eu acho que as pautas elas não estão muito evidentes ainda, porque está tudo meio confuso, está tudo uma bagunça, né? Nós temos agora o Brasil está as confuso, polícias né? Militares, né? Eu sou a favor que o trabalhador tenha direito a fazer greve, mas isso tem que estar dentro da lei, né? E dentro de uma pauta de trabalhador. Sim, né? Uma pauta de trabalhador, claro. Terra, né? trabalho, salário, né? Isso é pauta do trabalhador. Isso aí. Então a gente está num momento muito maluco, muito confuso no país, né? Então, não sei se é essa leitura que se deve fazer, né? Mas o que acima de tudo a gente tem que fazer é a reflexão, né? Do momento que a gente está e se preparar, não deixar de graça, né? Tá certo. Não, é isso. Eu acho que a tua leitura é importante, né? Um momento que as pessoas estão desanimadas por conta dessa confusão política que se construiu no Brasil, propositalmente, né? Se construiu uma confusão política a partir de 2013 no Brasil, que é para confundir o povo mesmo e para desesperançar, né? Tu pode ver que esses fake news, por exemplo, exceto o fake news do café da manhã, né?
Até o fake news do café da manhã do presidente enquanto candidato era fake news. Até o café da manhã era fake news, cara. Dá pra aguentar isso? Né? Nós aqui não é fake news mesmo, tá? Tô tomando um guaranazinho, né? Tô aqui na minha casa mesmo. Aquele quadro lá é do Che Guevara de verdade, tá? É nós mesmo aqui, tá? Daqui a pouco eu vou. É isso aí, o Lúcio tava com a roupa, tava trabalhando, entregando carta e plá, e depois tava na segunda jornada. Tava trabalhando pra dona patroa, um abraço pra Dani, minha companheira, né? Isso, né? Fazendo entrega porque ela também, além de professora, mãe, ela é empreendedora, né? Isso aí. E tem que fazer sobre dupla o jornada. empreendedorismo, né? Ela tem o trabalho dela, né? E ela resolveu empreender, né? Então ela não é que nem o Uber. Uber não é empreendedor. Empreendedor é quando é uma opção, né? Então daí eu tava fazendo as entregas, vim aqui, tô tomando um Guaraná, daqui a pouco eu vou pegar a BR, vou pra... O copinho do Colorado, em homenagem, né? A vitória de ontem, etc. Desculpe os gremistas, viva Caxias do Sul. Seu pai dessa mocegrinho, eu amarupim, e aperto a mão. Algo mais aí, gente? O Luiz Ferreira tá perguntando como que tá a situação do Elton. Bom, eu não sou da direção do PT hoje, tá, gente? Mas a situação do Elton, ela é bem difícil enquanto... Eu vou falar da situação enquanto membro do PT. Ele já foi anunciado pelo PL, tá? Não vejo muitas condições dele ficar no partido, porque as pessoas no partido não se sentem representadas pelo Elton. Eu acho que ele também não procurou representar esse partido. Então, quando a gente não quer, o outro não quer, não dá mesmo, né? Um casamento, os dois querendo, não é fácil, né? Então, né, me parece muito difícil, né? Foi anunciado pelo PL, né? O Cherini anunciou ele na rádio como membro do PL. Eu acho que combina com ele seja feliz lá, quanto à questão de saúde dele, que ele se recupere, que viva bem com a sua família, com seus amigos, que possa contribuir com a nossa comunidade. Ninguém tem nada pessoal contra ele, né? Mas politicamente a gente tem divergência. Eu acho que o PT, inclusive, deve trabalhar uma coisa que a gente tentou trabalhar nessas últimas eleições, um mandato coletivo, ou talvez pelo menos que até o quarto suplente assumam todos os anos, ou que a gente faça inclusive alternando suplentes masculinos e femininos. Acho que a gente pode inovar. Passo Fundo, o PT de Passo Fundo está trabalhando a questão do mandato coletivo, né? Uma série de companheiros fazendo rodízio, mas não um rodízio para cada um ir lá falar o que quer, um rodízio dando uma ideia política, de uma proposta, né, para a cidade, de contribuir com o debate político, dar sequência um no debate do outro, na proposta que o outro apresentou, porque ela já foi pensada antes, né? E eu acho que por exemplo, eu fico pensando nesse negócio dos 30% das mulheres, o que adianta se ia ser 30% para concorrer, mas não é 30% das vagas. 30% das vagas. Nós podíamos fazer um acordo no PT, de repente, é o seguinte: o primeiro colocado assume, o segundo colocado, se for uma mulher, beleza, ele assume o suplente e tal, a gente faz um acordo. Se não for uma mulher, pode ser a mulher, depois o segundo, depois uma outra mulher, se não for uma mulher, a terceira colocada. Para nós valorizar, de fato, a participação feminina no que importa, que é ser eleito. Né? Os partidos fazem um jogo, né? As mulheres lá preenchem a vaga dos 30%, mas depois esquece elas, né? Isso é uma coisa que me incomoda. Isso é uma coisa que devia estar na reforma política a nível nacional, mas nós só vamos ter reforma política, gente, com uma constituinte específica, que era a pauta do Olívio senador em 2014. Né? 14, né? Foi 14. Foi 14, quando o povo do Rio Grande elegeu o Lazier Martins. Sabe onde é que tá, abençoadinho? Por favor. Né? Deixar de eleger o Olívio com uma pauta dessas, por exemplo, constituinte exclusiva. Porque a reforma eleitoral, política, ela só vem numa constituinte exclusiva. Tu vai querer reforma política de quem tá no Congresso. Ele tá pensando na sua reeleição. É óbvio, é instintivo, não precisa nem ter. Agora, se ficar assim, não, tu só vai poder fazer reforma eleitoral, política eleitoral, e aí tu tá fora. Tu tem uma quarentena aí de 10 anos, tu não pode ser candidato nem a vereador. Né? Quer ou não quer? Eu seria candidato a participar de uma constituinte política e eleitoral no Brasil. Talvez não fosse eleito, mas eu ia pensar uma reforma política e eleitoral, me propor a isso, a melhorar realmente o nosso sistema político. E melhorar as representações
O nosso Congresso nós temos meia dúzia de latifundiários no país e nós temos 200 deputados latifundiários. Mas como é que está a representação? Quando nós temos pequenos agricultores do cabo da enxada, não pequenos agricultores de conversa, mas do cabo da enxada, poucos, né? Quantas mulheres? Nós temos 9% de mulheres no Congresso, gente. Por favor. Então, companheiras, vamos à luta. Né? Venham para o Partido dos Trabalhadores, que a gente quer igualdade. O Myron está perguntando por que não é candidato. Mas... Por isso, Mário, um abraço, Mário. O Mário tá sempre junto. A Vila da Suma não falha, né? O Mário é meu brother da Vila das Eu acho que é isso. Precisaria um movimento político de gente, pessoas, né? De cidadania que realmente acreditassem no projeto. A gente não pode ser candidato pela gente mesmo. Acho que a gente tem que ser candidato dentro de uma ideia política que tenha sustentabilidade. Eu penso numa sociedade que queira muito mais, que queira desenvolvimento, que queira se organizar, queira botar aquele distrito industrial para funcionar e queira realmente investir na dignidade da pessoa humana, com água e estrada, não só no discurso, mas na definição do orçamento. E eu não vejo isso. Eu vejo isso só do discurso da boca para fora das lideranças dos demais partidos, ou pelo menos da maioria deles. Não quero criticar um especificamente. Eu acho que, até porque não é só deles a responsabilidade, é da sociedade civil. Né? Os partidos têm que ser eco do que a sociedade está demandando. Né? E, infelizmente eu não vejo isso. Talvez eu não esteja vendo, né, como deveria, mas eu não estou percebendo. E talvez para essa confusão. Né? Então acho que é o momento de a gente construir os blocos políticos que realmente representassem poder popular e realmente pudessem construir uma Soledade melhor, uma Passo Fundo melhor, uma Porto Alegre melhor, e em todos os cantos construir alianças dessa natureza. Soledade, hoje eu não estou descrente porque eu estou aqui, estou tentando, né? Mas eu acho que precisa mais gente acreditar. Aí sim a gente pode poderá, quem sabe, construir uma candidatura, não minha, de qualquer outro companheiro ou companheira. O Robson Soares está dando os parabéns para o Lúcio. Precisamos de renovação na Câmara e ideias novas. Soledade precisa de renovação nas eleições e que os eleitores não caiam no papo de sempre se venderem o seu voto por gasolina ou alguns trocados. Sucesso aos amigos. Candidato a vereador pelo PDT. Né? Se quiser entrar para o nosso bar, tu tá dentro do nosso campo. Convidado. Eu fui candidato e sei como é difícil essas coisas que a Geise relatou aí, né? Churrasco, gasolina, gentarada trabalhando, né? E a gente que faz campanha conversando com as pessoas, indo na casa delas, né? A gente que faz a campanha acreditando na política, né? A gente tem que estar aqui no PT, então pode vir, Robinho. Exato. Espero aberto. Assim, ó, gente, eu acho que o Robinho falou de uma coisa assim da qualificação, não sei se foi o Robinho, acho que o Myron te elogiou antes também, Lúcio. E quando a gente fala em qualificação do vereador, a gente não está falando de educação formal. A gente está falando da pessoa se dedicar. Né? Por exemplo, ontem estava um debate lá na Câmara sobre o corte ou não corte de eucaliptos. E aí tu fez uma fala qualificada sobre o que é o eucalipto, que é uma árvore exótica e tal, o que ela representa, qual a espécie que estava lá. Né? Quando a gente fala de revitalização de uma cidade, né? Tu está fazendo uma pesquisa sobre um inventário das árvores na cidade, né? Eu fiz no ano passado, né? Eu fiz uma pesquisa e eu fiz um inventário florístico da Avenida Farrapos, né? Que é a contabilização de quantas árvores e quais as espécies que estão lá. Né? Eu acho que através da UERGS, né? A UERGS também faz uma ferramenta. Uma ferramenta aí para a gente se desenvolver. Conhecer mais a cidade e poder se desenvolver com conhecimento. Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa não é uma questão só da escolaridade. É uma questão de se dedicar. Nós estamos enfrentando uma seca. Né? Nós estamos enfrentando uma seca terrível. Gente. As pessoas estão ficando sem água no interior. Nós temos água na cidade graças ao espraiado, o qual estamos poluindo as suas cabeceiras, inclusive jogando entulho
né, do município, né, o que é um verdadeiro absurdo e infelizmente eu falo aqui, amanhã não vai acontecer nada e a vida vai seguir. Né? E quando eu falo disso, Myron, eu falo com tristeza, porque eu denunciei isso em 2016. O Christian Roger está nos acompanhando aqui, filmou isso. Foi lá. Né? A gente está sujando a água para depois beber. Né? Mas ainda tem essa água suja para beber. Mas se a gente não fizer um projeto de preservação das nascentes, nós vamos ficar sem água quando der uma seca aí de 20, 30 dias. Como está acontecendo em Fontoura Xavier, não só pelo descuido com as nascentes. Lá tem um outro problema, lá que a natureza lá não é tão generosa com água quanto é com nós. Né? Mas não vai ser para sempre. Se a gente se descuidar, se a gente deixar, se a gente continuar fechando, criando valeta, botando banhado embaixo de valeta, né? E se fazendo de louco aí, todo mundo se fazendo que não está vendo as coisas, nós não vamos ter como resistir às secas. Não é que vai deixar de existir seca. Mas qual é a nossa resistência, Lúcio me ensinou uma palavra hoje, mais uma, a gente aprende com os companheiros, resiliência à seca, não é, Lúcio? Como é que nós vamos se tornar resiliente, né? Eu escutei a entrevista do Matheus Assis Gonçalves, que é um dos responsáveis pela estação de tratamento, né, no rádio, na Cristal. Tinha mais alguém com ele, eu não me recordo agora, mas ele estava falando que a Corsã está mandando água para Fontoura Xavier aqui. Inclusive, se tu passar na BR-386, vai ter uma carreta carregando água ali, né? Então, nós temos uma condição boa de água por enquanto, né? Porque o Rio Espraiado, ele nasce na serra ali, na região da Boa União, da Raia da Pedra, né? E ele vem longe da cidade, mas nós temos alguns córregos que nascem na cidade, são afluentes do Espraiado. Mas ele ainda tem uma condição de ter bastante água, né? Então nós temos, digamos assim, uma sorte. Mas se não houver a preservação destas riachos, dessas nascentes que compõem o Rio Espraiado, né? E se a gente não começar a tomar cuidado com a questão dos resíduos na cidade, né? Vamos dizer que a cidade se desenvolva um pouco, né, que cresça um pouco, nós já vamos ter dificuldade de abastecer a nossa cidade, né? Então, são questões estratégicas que tem que estar na pauta da comunidade. A gente não sente as coisas quando elas não acontecem, né? Então, agora que tem a seca, por que tem a seca, né? O que nós vamos fazer quando tem a seca? O que nós fizemos para se prevenir? Nós fechamos banhados, né? Então a gente tem que começar a mudar nossas atitudes e a consciência, né? Seguir o que está dizendo o Papa Francisco. Exato. Isso aí. Salve a Igreja de Francisco. Bueno, mais alguma coisa, dona Geise? Muito obrigado aos amigos e às amigas que nos acompanharam. Quem quiser ainda opinar, se inscreva no canal no YouTube, daqui a um pouco estará no YouTube. Essa ficou meio longa, vai demorar um pouquinho para baixar e chegar lá, mas vai chegar. Né? Em abril tem o lançamento desse glorioso livro, né, que eu escrevi, com prefácio do Olívio, pós-fácio da Luciane Saltier. Terapia com terapia, né? Unir cavalo com terapia, que terapia com terapia. Tá, gente? Muito obrigado pela companhia. Lúcio, muito obrigado pela tua presença, né? Isso aí. E todos convidados aí a se somar numa luta consciente, de fato, por uma sociedade melhor. Um abraço a todos e a todas e até a próxima. Um abraço.